Fala galera, aqui no meu canal Naomi Games. Hoje nesse vídeo, galera, eu vou jogar um jogo muito completo de futebol, galera, que eu recomendo bastante. O nome desse jogo é Road Success Champions, galera. Esse jogo é muito completo, a qualidade dele não é muito boa, mas é sensacional o jogo, muito completaço mesmo. E só bora começar aqui, beleza? Vou mostrar todos os detalhes do jogo pra vocês. Eu vou mostrar aqui o tutorial, mano, do jogo. Pra quem jogar pela primeira vez, ver, beleza? Ó, tutorial safe. Pronto. Eu já sei jogar, galera, só que como desabaixei o jogo, ficou assim. Esse jogo é muito complexo. Esse jogo competiria bastante com DLS, só que se tivesse uma qualidade um pouco melhor, seria sensacional esse jogo. Bom, vamos jogar aqui, galera. Esse jogo vocês são um treinador tipo o DLS, esses jogos aí, galera, que são muito populares. E galera, quando vocês entrarem no jogo, vocês clicam em pack de nomes pra abaixar o jogo, beleza? Aí não demora tanto não, só vocês esperar um pouquinho, beleza? Vocês podem fazer Mario Kart com o Flamengo, com o Palmeiras, só que vocês têm que colocar um Bux, que é as moedinhas para vocês treinarem esses times grandes. Vocês têm que gastar dinheiro no jogo para conseguir treinar o Palmeiras, o Flamengo. Vou mostrar para vocês depois, beleza? Vocês podem treinar os times de vários países. Olha, tá analisando, ó, aqui, ó. Tem os países que eu posso treinar. Eu vou escolher claramente o Brasil, né, que é o nosso país. Também tem aqui, ó, tem o Imperatriz, tem o Volta Redonda. Eu vou cair com Volta Redonda. Se vocês quiserem, ó, galera, vocês vêm aqui em outros clubes, vocês podem comprar coisas, books no jogo, que esse negócio é de books. Vocês têm que comprar no jogo. É chato isso mesmo, eu fico chateado com isso. Bora jogar aqui, mano. Chega de enrolação, o vídeo já tá com 2 minutos. Olha ali, a direção e torcida lhe dão boas-vindas do time. O objetivo da temporada, evite o fechamento, ok? A gente tá no campeonato carioca, galera. Tem um Flamengo, Bangu, Cabo Friense, Madureira, Resende. A gente vai jogar contra o Madureira. Aqui, galera, dá pra vocês comprarem olheiros. Dá pra vocês venderem os seus jogadores. É só clicar em cima do jogador. Só que no caso não vou vender o meu, né? Dá pra vocês compararem os jogadores. Aqui vocês escolhem aqui. Vocês podem escolher um Lionel Messi da vida, essas coisas. Só que se você não quiser colocar nenhum nome, é só vocês clicarem em continuar e vir um jogador aleatório. E tem vários atacantes aqui. Você pode escolher o atacante que você quer. Qual o over que você quer que o atacante tenha. Eu vou deixar 85 a 90, vai aparecer vários jogadores brabos, Sadio Mané e tudo mais, né? Vou sair hypado. E também tem o calendário dos jogos. Tem a gestão de time aqui, galera, que dá pra arrumar as formações, que é essencial nos jogos. E é isso, galera, vamos jogar aqui, fazer uma gameplay zona aqui pra vocês. Dá pra vocês treinarem também seu time, ó, melhorar o time. Beleza, só que eu não tenho dinheiro, mano. Tem a academia de juvenis e a sala de troféus, os troféus que você ganhar, entendeu? Eu ainda não ganhei nenhum time, não ganhei nenhum troféu por causa que eu ainda não ganhei nada, né? Porque tô fazendo um box aqui pra vocês do jogo. Bora continuar aqui, jogar contra o Madureira, beleza? E galera, também dá pra vocês simularem os jogos nesse jogo. É muito legal, dá pra vocês simularem os jogos. Depois, quando acabar essa partida, eu mostro pra vocês, ó. Aparece chance de gol, vocês podem chutar a bola, beleza? Ó, vamos lá, faz! Pra fora, eu errei o pênalti. Não é possível, mano, eu errei o pênalti. É sacanagem. Olha aí, ó. Gol do Cazu Machado. Mano, eu não acredito que eu perdi o pênalti, mano. Que isso? Galera, quando eu terminar a partida, eu vou mostrar aqui como faz pra simular os jogos, beleza? Ó. Olha eles vindo aqui, mano. Olha aí, zaga. Vem, zaga. Pelo amor de Deus, zaga. André Carvalho faz pra eles, hein? Madureira tá on, né, mano? Ó. Tá acabando aqui. Volta Redonda tem que fazer outro gol, mano. Ó, o Volta Redonda, a chance do Volta Redonda. Meu Deus. Porque o passo foi aqui. Olha que bolão. Camisa 10 pra batida. Meu Deus, na trave. Eu sou muito ruim. Bateu. O goleiro defende.
Aí, galera, vai acabar o primeiro tempo. Ó. Vai, camisa 7. Vai. Se consagra, vamos. Valmir Diniz faz. Ó, já tá 30 minutinhos aqui, galera. E tudo mais. Ó, mais um aqui, ó. Vamos fazer mais um gol. Vai. Faz. Gol do Bruno. Do camisa 10, hein, mano. Esse Bruno é brabo. 3-1 em cima do Madureira, mano. Um grande time. Ó, Madureira. Eita! Defendeu! Meu goleiro. Esse é meu goleiro, Brasil. Ó, segundo tempo aqui, mano. Quando aparecer chances de gol, você pode chutar no gol, mano. Esse é o chato que você não pode controlar muito o jogo. Olha ele. Ó, o Bruno Cabunga bateu. Defendeu o goleiro, Marcelo Rodrigues. Olha aí, 65, 67, 68. Galera, isso também dá pra vocês aí na gestão. Eita, o cara foi lesionado. Carlos Formigoni foi lesionado. Galera, vocês podem mexer no seu time aqui durante o jogo. Vocês podem mexer, beleza? Eu vou colocar aqui uns zagueiros da reserva aqui, porque ele se lesionou, o cara aqui, mano. É muito legal que dá pra vocês mexerem no time no jogo. E é isso, mano. Vamos continuar aqui. Deixa eu colocar o zagueiro aqui, mano, pra substituir ele. Ó, 74, 75, 76, 79, 80, 83. Aí, ó, já tá acabando o jogo. A gente vai ganhar no Madureira. Eita, mano, Madureira. Só porque eu falei Madureira, defendeu o Cinzeiro Lopes. E, galera, aqui tem as notas dos jogadores, ó. O Cinzeiro levou 6,5 do nosso time. E o Carlos Formiga ganhou 6. Márcio Santos ganhou 7. 7,5 o Valmir, mano. Muito bom. E tem todas as notas dos jogadores, resultados. Beleza? Tem a tabela do time e tudo mais. O Madureira tá em primeiro. Quando a gente enfrentar o Flamengo, a gente vai pro chão, mano. E galera, eu vou simular um jogo aqui contra o Flamengo. Olha, galera, quando vocês iniciarem o jogo, eles vão emprestar um jogador muito forte por 2 semanas ou 7 semanas, depende. Eles me emprestaram o Cristiano Ronaldo, não é grande coisa pra mim, porque é assim mesmo, eles te dão um jogador, só que não fica muito tempo, isso que é o triste. E galera, vamos jogar aqui contra o Flamengo, vou mostrar aqui pra vocês que dá pra simular os jogos. Olha, galera, vocês clicam em continuar, e vocês clicam em pular aqui, beleza? Agora, você pretende pular essa partida, ver os resultados sendo simulados, vocês podem simular, ó, clicar assim, beleza? 2-1, 2-2, 4-2, que isso, viu, galera? Vai simulado, claramente a gente ia perder, porque o Flamengo é um time muito mais forte. 2-4, até que o Rotterdam jogou bem, galera. E galera, esses são o unboxing do jogo. Eu vou mostrar últimas coisas aqui, galera, que dá pra vocês ter até 3 times treinando. Dá pra vocês criar mais um time, tipo, eu enjoei de tal time, então vou lá e crio um novo time. Pode ser de qualquer país. Galera, espero que vocês tenham gostado do jogo. Deixe seu like e se inscreva no canal se você gostou.